forte. Nós estamos no 98º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é fazendo com as mãos o que é bom. Efésios capítulo 4, o versículo o 28, que diz a palavra: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir ou compartilhar com o que tiver necessidade. Obrigado, pode se assentar. Poderia ser dito desse texto: não deis lugar ao inimigo, furtando, nem espaço para a carne, sendo ocioso, mas glorifique a Deus, trabalhando honestamente e auxiliando os necessitados. Então, aqui, agora o apóstolo Paulo, ele vem dando uma ênfase muito grande a respeito disso, da nova vida em Cristo Jesus, daquele que é vestido de Cristo. Qual é o seu estilo de vida, qual é o seu proceder. E agora ele vem dizendo aqui uma palavra muito significativa e importante para nós: aquele que furtava, não furte mais. Perceba, aqui algumas traduções colocam aquele que rouba, que no original está de fato assim, né? Literalmente, mas pode ser traduzido por furtar? Pode, e eu vou falar qual que é a diferença do roubo e do furto no decorrer aí do estudo, tá? Mas vamos lá, aquele que furta, não furte mais. A palavra furtava ou furta, a palavra grega aí é klepto, da onde se originou kleptomania, é da onde se originou. O nosso vocabulário português está totalmente influenciado pelo grego, mais do que o inglês, que muitos acham aí, por isso que é bom se estudar o grego. Eu estou falando isso já te preparando, porque eu vou dar um curso aí, viu? Mas olha só, então voltando aqui, klepto significa roubar, furtar, apossar-se de forma secreta e sem permissão do pertence de outra pessoa, pegar em segredo. Essa palavra enfatiza o sigilo, a astúcia e a trapaça envolvidas no ato de roubar, furtar ou defraudar. O que é roubar? É quando há violência no ato, ou a pessoa vai de mão armada, ou algum instrumento de violência, então isso é roubar. Furtar é quando a pessoa subtrai algo de alguém, mas sem o uso de violência, ele faz no secreto. E fraudar? Fraudar é quando alguém, por exemplo, alguém vai e falsifica uma nota, um documento, fraudou. Falou que gastou tanto e não gastou o que devia. Isso é fraude. Então veja só aqui que coisa tremenda. Acima de tudo, este é um pecado contra Deus. Então o roubo, o furto, a fraude, acima de tudo, é um pecado contra Deus, conforme nós vemos em Êxodo 20:15, que está no decálogo: não roubarás ou não furtarás. E Jesus enfatizou isso várias vezes no Novo Testamento, falou também para o jovem rico, né, se ele conhecia os mandamentos, e citou esse aqui. Então, acima de tudo, volto a dizer, esse pecado é um pecado contra Deus, e também do ponto de vista dos relacionamentos humanos, ele trai o companheirismo, conforme nós vemos em João 12:6, que Jesus colocou Judas numa posição ali no seu ministério, e ele cuidava das finanças, ele cuidava daquilo que entrava. E aí o que aconteceu? João 12:6 diz que Judas ele era ladrão, então ele pegava, acreditava que era em segredo, mas se João falou que ele era ladrão, é porque eles já tinham percebido que ele estava saqueando ali o mestre, né? Então isso trouxe uma traição ali no companheirismo, e trouxe uma ruptura até mesmo ali no relacionamento. Então o roubo, a fraude, o furto não é bom de maneira nenhuma. Mesmo motivado por necessidade ou pobreza, o furto desonra a Deus, conforme nós vemos em Provérbios 39. Eu não estou abrindo esses textos, só citando, porque é muito texto que eu vou citar. O proverbista, ele diz assim, que eu não, ele pega e diz que eu não fique riquíssimo a ponto de negar o nome de Deus, dizer quem é Deus, e também que o Senhor não me dê pobreza a ponto de eu ter que
tirar algo de alguém para sobreviver. Então ele está pedindo uma vida moderada. É o proverbista que está dizendo isso dentro do seu ponto de vista, e eu não acho, embora seja um provérbio, não é nenhuma promessa, é uma palavra, né, de sabedoria, e eu acredito que é válida. A vida moderada também é muito boa. E então, mesmo em necessidade e pobreza, o furto, o roubo desonra a Deus. Então isso não pode ser desculpa para alguém subtrair algo de alguém secretamente. É melhor pedir mesmo, né? Ou clamar a Deus, que Deus é provedor, conforme nós vamos ver. O roubo é e será uma das causas das pessoas sofrerem a grande tribulação. Lá em Apocalipse 9, 21, João registra: e eles não se arrependeram, mesmo diante dos flagelos que Deus derramou, os cálices da ira, as trombetas que os anjos tocaram, e houve uma ruína, uma devastação na terra, o povo sofrendo muito. E João deixa registrado: mesmo assim, diante de tanto sofrimento, não se arrependeram das suas ladroices. Veja só, então João está dizendo que a causa de eles estar vivendo a grande tribulação, uma das causas é o furto, é o roubo. A pessoa que rouba, que toma aquilo que é dos outros, sofre tribulações na vida. Este pecado também, ele é tão perigoso como qualquer outro, mas ele também, este pecado exclui a pessoa do reino de Deus. Está escrito isso em 1 Coríntios 6,10, não erreis. Aí ele traz uma lista e dentro delas ele coloca: os roubadores não herdarão o reino de Deus. O roubo, o furto, não pode ser a causa de sofrimento dos crentes. Pedro disse isso em Pedro 4,15, quando diz: que nenhum de vós padeça como ladrão. Ou seja, que o crente não pode sofrer porque cometeu um ato como esse, abominável aos olhos do Senhor. Mas se o crente tiver que sofrer, que sofra injustamente. Isso glorifica o nome do Senhor. Se o crente sofrer porque fez algo errado, um ato como esse de roubar, furtar, Deus não é glorificado nisso. Agora, quando alguém injustiçado, é injuriado, é perseguido indevidamente por honrar a Deus, Deus é glorificado nisso, porque você está dando testemunho de louvor e santidade a Deus, tá? Onde está a raiz desse mal? Onde está? Aonde que se encontra a raiz desse mal, desse pecado, o roubo, o furto, a fraude? Onde está? Está aqui nesse texto que agora eu vou ler, Marcos 7, 21 e 23. Aqui está o problema do roubo. Porque do interior do coração, dos homens sai. Eu não vou ler toda essa lista porque eu não vou comentar elas, então eu já vou direto ao ponto. Verso 22. Saem os furtos, versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, roubo é algo que contamina a vida do ser humano, corrói, é profana. E Jesus está dizendo que esse é um problema do coração. A raiz do problema, a pessoa que tem esse hábito, mesmo após ter entregado a vida para Cristo, ainda tem costume de pegar aquilo que não é devido. Até aqui, o Espírito Santo me fez lembrar, teve uma época que na igreja, pasmem, na igreja, tinha gente que pegava produto sem pedir aqui. Tem gente que levava até rolo de papel higiênico. Isso é roubo, irmão. Aí da igreja, irmão, mas é roubo. Se você pega uma coisa, o que eu estou falando é sério, não é brincadeira. As pessoas que trabalham aí sabem que eu estou falando: pastor, está sumindo as coisas aqui. Fala: estão roubando. Então, quando alguém pega algo sem pedir, isso é roubo, irmão. Isso é roubo e é pecado. E isso é um problema que está no coração. É um problema grave está no coração da pessoa. E agora veja só, somente através, se é um problema do coração, eu pergunto: quem é que consegue entrar no coração do homem? Deus, através da palavra. O único que consegue tocar no nosso coração é Deus, através da palavra. Eu não tenho condição de chegar nem no meu próprio interior. Eu não tenho, por mim mesmo eu não consigo. Mas a palavra chega. Por isso está escrito em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, ela penetra, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai na divisão da alma, do espírito, vai entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções
do coração do homem. Então só a palavra de Deus pode entrar nesse coração, entendeu? E arrancar a raiz desse mal do coração. Agora você entende, isso aqui é forte. Então, somente Deus, através da sua palavra, tem acesso ao nosso interior e pode nos regenerar e nos libertar de tal pecado. Essa é a causa do inimigo lutar para endurecer os corações e distanciar as pessoas da palavra. Lembra o que Jesus falou em João 15:3? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, cada vez que nós somos ministrados pela palavra, Deus está limpando o nosso interior. Deus está limpando. A palavra nos gera, e a mesma palavra que nos gerou mantém a nossa higiene espiritual. Então não basta nascer de novo, tem que viver fazendo higiene. Por isso que Jesus pegou e disse, me dá o pé para lavar. Aí o Pedro falou, não, mas eu não vou dar meu pé. Jesus falou, olha, se você não lavar, não tem parte comigo. Ele falou, me dá só o pé, porque vocês já foram purificados interiormente. Mas ainda assim vocês precisam diariamente ser limpos os vossos pés. Então aqui Deus já nos regenerou, Deus já nos deu a nova vida. Aleluia, eu creio que você já teve a experiência do novo nascimento. Acredito que a maioria aqui já teve, alguns ainda não. Mas veja, agora mesmo depois da regeneração, a gente precisa fazer essa higiene pessoal, tá certo? De leitura diária da palavra e de receber o ensino das Sagradas Escrituras. Agora você vê porque o inimigo luta com a mente, com o coração da pessoa? Porque se a pessoa endurecer para a palavra, quem que vai tocar no coração dele? Então a raiz de todos os problemas está na onde? Inclusive o problema do roubo, do furto e da fraude. E aí quando Deus acessa o nosso coração, Ele resolve o problema na raiz. Carraface tera machéria. Deus seja louvado. Então por isso que eu digo, mais palavra, sempre palavra, que Deus nos dê a sua palavra. Aí ele diz, olha lá, aquele que furtava, não mais furte, tá? Aqui está escrito não furte mais, mas no original está assim, não mais furte, e eu vou usar assim. Essa palavra não mais é uma só palavra no grego, é a palavra meket, que significa não mais, daqui para frente, daqui por diante. Escute, a vida de Cristo é para nós um marco divisório. Por isso é antes e depois de Cristo. Antes é uma coisa, agora depois de Cristo é outra coisa. A nossa vida, ela é contada antes e depois. Antes, passado. E depois, agora é uma nova vida, tá certo? Por isso que diz, as coisas velhas passaram, né? Tudo se fez novo. Então, a vida de Cristo em nós é um marco divisório. Jesus, irmão, quando ele chega mudando tudo. Glória a Deus por isso. Veja a sua vida antes de Cristo e agora depois de Cristo. Aleluia. Então veja, a mulher adúltera de João 8 viveu este efeito transformador. Lembra quando Jesus pegou e perdoou ela? Olha a palavra que Jesus usou, essa palavra grega, mekti, não mais. Jesus pegou e depois perdoou ela, falou, ó, vai-te e não mais peques. Ó, vai-te e não mais peques. Então, a partir de agora, você tem uma nova vida. Antes você tinha essa prática pecaminosa, mas agora, daqui por diante, você não é mais dominado por ela, porque eu entrei na tua história. Eita. Jesus também usou essa palavra no episódio com a figueira. Eu vou usar o texto de Mateus 21:19. A Bíblia diz que Jesus, avistando uma figueira, ele olhou, a figueira estava bonita pelo lado de fora, né? Folhagens. Aí de repente Jesus ele estava com fome e foi buscar um fruto. Ele achou o fruto? Não achou. E aí o texto diz, ó, ele não achando fruto senão folhas, aí diz o texto, não mais, algumas traduções colocam nunca mais, né? Nasça fruto de ti. E a figueira foi amaldiçoada imediatamente. Agora, ou seja, o que Jesus está aqui condenando, o que Jesus está aqui amaldiçoando, o que é isso? Ou seja, a vida hipócrita herdada de Adão é amaldiçoada, porque essa figueira aqui é tanto um símbolo da humanidade e como também de Israel. E eu te explico, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles pegaram para se cobrir, a folha de figueira.
Adianta você tentar esconder, porque eles não resolveram o pecado, porque eles não tinham sido perdoados ainda. Então eles tentaram cobrir a vergonha. Então adianta tentar esconder o pecado se não resolver ele no interior? Não adianta nada. É por isso que eu digo, né? É por isso que eu digo, o problema está no coração. Eu sempre digo, as pessoas às vezes falam algo, eu falo, veja o coração. A questão está aí. Então não adianta, aleluia, não adianta. Aí eles pegaram e foram do jeitinho deles lá, colocar a folha de figueira e foram tampar as partes íntimas. Aí Deus olhou e falou, vocês querem me enganar? E eu estou vendo tudo do jeito que está aí por dentro desse coração aí. É que nem os fariseus, estavam no culto todo dia. Eles faziam muita coisa, até aparentava ser de oração, de jejum. Mas Jesus pegou, vocês são hipócritas, hein? Vocês falam uma coisa e não vivem o que fala. Então veja, essa vida aqui é uma vida amaldiçoada. E é herdada de Adão. Só que quando Jesus chegou, o que ele fez? Daquela árvore podre não nasceu mais fruto. Opa! O que quer dizer com isso? Jesus está dizendo, eu estou amaldiçoando a vida hipócrita para que ele possa viver uma vida digna diante da minha presença. É isso, tá certo que Jesus está querendo dizer. Agora veja só que lindo. Paulo explica aos coríntios por que Cristo morreu por nós. Vem a pergunta, tá? Cristo morreu por nós. E por quê? Qual é a razão de Jesus ter morrido por nós? Só para perdoar os nossos pecados? Claro que não, muito mais do que isso. E Paulo explica, ele já explicou, por isso que eu nem vou fazer muito exposição aqui desse versículo propriamente dito. Ó, Jesus, morreu por todos, os que creem, é claro, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha a causa de ele ter morrido por nós. Para que os que vivem não vivam, olha lá, não mais vivam. É a mesma palavra meket, não mais vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vamos lá, perceba isso aqui comigo. Primeiro, essa palavra para aí que você está vendo, essa palavra para, a palavra para aí é hiper no grego, que significa acima, além. Então negar-se a si mesmo e viver para Cristo é o mais alto nível de vida. Esta vida é acima, pois ela salta para a vida eterna. Aleluia. Esta é uma vida, é uma posição muito alta, tá? Então veja, para que Cristo morreu por nós? Ele morreu e levou aquele homem, ele levou a maldição na cruz. Ele já levou aquele homem hipócrita nosso, ele já levou na cruz do Calvário. Agora ele falou, agora produza fruto digno de arrependimento, ora essa. Você não vai se vestir, aleluia, de folha de figueira, não. Você vai se vestir com veste de salvação na minha presença. E agora, Cristo morreu por todos para quê? Para que nós não vivamos mais para nós, mas vivamos para Ele. Então veja, nós não vivemos. Se nós não entendemos isso aqui, a gente não entende o cristianismo. Eu não posso viver para mim, eu tenho que me negar a si mesmo. É por isso que não é mais a minha vontade, eu estou me negando. Eu tenho que, o meu estilo de vida é de acordo com Cristo. Eu não vivo para mim, eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Aleluia. Vamos lá. Agora, antes, versículo 28, a parte B. Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Vamos trabalhar aqui, que é lindo demais. Antes, primeira coisa, antes trabalhe. A palavra trabalhe, a palavra grega aqui é kopiao, que significa trabalhar com empenho exaustivo, labutar. Trabalhe com esforço, de trabalho físico ou mental, porque não tem só o trabalho aqui manual, tem um trabalho que a pessoa tem que usar muito a questão mental, tá? Então, não importa qual seja o seu trabalho. Todo trabalhador precisa entender isso aqui, ó. Olha só, 1 Timóteo 4,10, todo trabalhador precisa. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, só até aqui, pois esperamos no Deus. Então todo trabalhador precisa entender isso, ele espera no Deus vivo.
Ó, vou repetir, hein? Todo trabalhador precisa entender, ele espera no Deus vivo. E a palavra esperar aí significa confiar em Deus, tá? Então Jesus nos ensinou a não colocar a confiança em posições ou em bens terrenos. Você lê isso lá em Mateus 6, 19, 21. Não coloque o seu coração e a sua confiança nas riquezas da terra, mas sim no Senhor. E constrói tesouros no céu. Então Jesus está dizendo, não coloca a sua confiança em bens terrenos, em posição de terreno, porque isso tudo é passageiro. Mas coloca a sua confiança em Deus que permanece, tá? Agora veja, que coisa tremenda. O temor a Deus me faz ser próspero em meu trabalho. Então eu tenho que entender isso primeiro. Todo trabalhador tem que depositar a sua confiança em Deus. Não coloque sua confiança na empresa, não coloque a sua confiança no salário, não coloque a sua confiança em instituições nem homens. Coloque a sua confiança em Deus. Vou repetir isso aqui. Todo trabalhador deve colocar a sua confiança em Deus. A terra pode entrar em crise, o céu jamais entrará em crise. A terra pode ter falta, mas o céu jamais terá falta. É por isso que Deus levantou até os corvos para alimentar o profeta. Sabe por que teve multiplicação do azeite, multiplicação do pão, multiplicação da farinha? Porque no céu não tem falta. Deus continua multiplicando até o dia de hoje. Continua, viu? Então vamos lá. O temor a Deus me faz ser próspero em meu trabalho. Você pode ver isso no Salmo 128, 1 e 2. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele teme ao Senhor, olha lá. Ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o texto diz, ele comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e terá bens. Olha só, comer do trabalho das mãos, que coisa maravilhosa. Então o temor a Deus, a pessoa que depende de Deus, colocou a sua confiança em Deus, ele teme ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo que o temor a Deus faz a pessoa ser próspera em seu trabalho. Já citei o Salmo 128 e também Gênesis 39, 2 e 3. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. E ali vendo Potifar, que o Senhor era com José, e tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava. E por que Deus prosperava? Porque José temia ao Deus dos céus. E todo aquele que teme ao Senhor verá Deus prosperar o trabalho das suas mãos. E tem uma coisa, tu comerás os trabalhos das suas mãos, e terá bem, feliz serás. Agora olha que coisa linda. O temor a Deus faz ele agir diante das injustiças, porque você sabe que nesse mundo aqui nós sofremos injustiça, o trabalhador sofre injustiça muitas vezes por parte do governo, injustiça muitas vezes por parte dos patrões, tá certo? Sofre, e a causa dessa está lá em Gênesis 31, do 38 a 42, eu só vou citar. O texto diz que Jacó, e detalhe, estava trabalhando para o próprio parente. Esse negócio de trabalhar para parente aí é esquisito. E fazer sociedade e fazer sociedade ainda é complicado. Tem que tomar cuidado. Estou dizendo, tem que tomar cuidado. Casos e casos, né? Estou só dando um alerta. É casos e casos. Agora escute isso aqui. Ele trabalhou para Labão. Primeiro que ele trabalhou por uma coisa e recebeu outra. Eu estou falando de Léa e Raquel. Ele trabalhou 7 anos. Trabalhou por Raquel, ele vem... e veio com Léa e falou, não, mas não trabalhei por isso aqui. Não, mas isso aqui é assim. Aí teve que trabalhar o dobro. Aí Jacó ele faz essa declaração, olha, eu estou há 20 anos trabalhando para você. Tu já mudaste o meu salário 10 vezes. E o detalhe é que não é mudar para aumentar, é aumentar para diminuir. E Jacó falou, ó, quando alguém furtava os animais, descontava de mim. Quando tinha que promover alguma festividade aqui, tirava dos meus animais. Ou seja, você descontava, tirava tudo de mim. Eu só recebia aquele salário, eu pegava o olerite e cebola. Abriu, chorou. Jacó era assim. É quando a pessoa está lá esperando receber
Aí a hora que abre, fala, meu Deus, tanto desconto? Da onde surgiu isso? Aí ele chora. Aí o Labão queria mandar ele com a mão na frente e outra atrás. Aí papai entrou em cena. Para calabachande comanai. Aí o próprio Jacó falou, se não fosse o temor de Isaac, o que é o temor de Isaac? O temor a Deus. Você me mandaria embora de mão vazia, mas agora você vai me dar todos os meus direitos que eu tenho, todos os anos que eu trabalhei nessa empresa, tu vai me pagar, seu Labão corrupto. Deus fez isso também, sabe com quem? Com Faraó, porque o Faraó, ele dobrou a carga horária do povo, e dobrou o trabalho e não pagou, mas Deus foi lá e fez justiça. Eles saíram lá de mãos abanando, saíram com ouro, saíram com prata, com joias preciosas. Por que Deus fez? Porque Deus estava requerendo o tempo trabalhado lá. Levanta a mão que eu estou profetizando. Se alguém fez injustiça trabalhista com você, pode esperar, Deus vai agir nesse. Se tu confias em Deus, Deus agirá nesse negócio. E uma outra coisa, Jesus socorre o trabalhador em dias de rede vazia, porque às vezes o trabalhador passa por isso, o tempo que ele olha e fala, meu Deus, meu salário não está dando para nada, não está rendendo. Às vezes pode acontecer isso, até na vida do servo de Deus, só que isso não significa que permanecerá assim, porque lá em Lucas, essa palavra aqui, tá, que Paulo usa, é vista em Lucas também, Lucas capítulo 5, 5 e 6, quando lá estava Pedro, o texto diz, trabalhei a noite toda, e não peguei nada, mas sobre tua palavra lançarei a rede, e tendo lançado a rede, colheu uma grande quantidade de peixes. Ou seja, Jesus tirou a empresa do vermelho e a prosperou, saiu da escassez para a prosperidade, da perda para o ganho, do vazio para o cheio, da improdutividade para a colheita. Jesus, ele entra numa empresa, Jesus, ele entra na vida de um trabalhador, de um funcionário, de um autônomo, Jesus entra na vida até mesmo, aleluia, de um aposentado. Ele entra e fala, vou tirar esse vazio e vou lhe abençoar. Aleluia. Aleluia, é Jesus que abençoa o trabalhador. Agora, entenda, o temor a Deus do trabalhador está ligado à fidelidade nos dízimos. Agora se alegra aí. Você pegou aí que nós temos que, todo trabalhador tem que confiar em Deus, não colocar sua confiança em salário, em empresa, nada disso, mas coloque em Deus. O temor de Deus faz o seu trabalho ser próspero, tá certo? Deus prospera o trabalho das suas mãos. Deus age em justiça. Tá? Se alguém fez injustiça contra você, Deus vai agir nessa casa, se você tiver no temor. E outra, Jesus socorre no tempo da escassez. Aleluia. Ele fez eu voltar tudo isso só para dizer para alguém que está tirando alguém da rede vazia aqui nesta noite. Pedro saiu de um tempo de, aleluia, de um tempo de frustração para a maior colheita da sua vida. Meu Deus, Deus está tirando empresas do vermelho aqui. Pastor, eu sou autônomo, Jesus vai te tirar desse vazio. Pastor, eu sou um trabalhador registrado, Jesus está entrando no teu barco. Então, o temor do trabalhador está ligado à fidelidade nos dízimos. Escute, quem não é dizimista, você não teme a Deus. Essa é a verdade nua e crua. Vamos lá, Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos. Vamos lá, versículo 23. Eu vou pegar só as partes que aqui nos compete, tá? Para ganhar tempo, olha só. Para que aprendas, parte final do versículo 23. Para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Então, olha lá. Para que Deus mandou trazer o dízimo? Para quê? Aprendas a temer a Deus. Escute isso aqui, se você não é um dizimista, você não aprendeu a temer a Deus. E o temor do trabalhador está ligado,
A prosperidade do trabalhador está ligado ao temor a Deus. E o temor a Deus se vê, uma das causas que se vê é quando a pessoa dizima na casa do Senhor. Tá? Não desanima não, viu? Deixa Deus trabalhar no teu coração. Vamos lá, antes trabalhe. Então aquele que furtava não furte mais, já falamos sobre isso. Antes trabalhe, olha lá, fazendo com as mãos o que é bom. Então a palavra fazendo aí é a palavra ergadzomai, a palavra grega, que significa ser ativo, fazer negócios, produzir, e também pode ser traduzido como trabalhar. Quando Deus criou o ser humano, deu-lhe uma ocupação para ser produtivo. Lá em Gênesis 2,15, Deus falou: lavra e cuida da terra. Deus deu um trabalho para o homem, uma ocupação para o homem, e falou: seja produtivo no que você faz, viu, rapaz? E a boa ocupação é de Deus. Repete isso comigo: a boa ocupação é de Deus. Não é qualquer ocupação, é só a boa. Tá? Olha só como é tão boa. Jesus falou isso em João 5,17. O meu Pai trabalha, essa mesma palavra, ergadzomai. O meu Pai trabalha até agora, ou seja, meu Pai está ocupado até agora, e eu trabalho. O Deus que você serve não é nem um Deus desocupado, não. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Até Deus trabalha e tem gente que não quer trabalhar. Ora essa. Até Deus trabalha, irmão. Pastor, mas já estou aposentado. E a tua ocupação na obra? O trabalho aqui, é claro que Paulo está apontando um trabalho da vida secular, mas aqui é aplicado também, essa mesma palavra é aplicada ao trabalho espiritual, no reino, na obra de Deus, tá? É por isso que Ana trabalhava demais, dia e noite, com jejum e oração, não saía do templo, trabalhava aquela mulher, viu? Mas vamos lá. Deus nos dá a capacidade para sermos produtivos nos negócios. Isso você pode ver em Mateus 25, 15 e 16, quando a Bíblia diz que deu 5 talentos, e aquele homem que recebeu 5 talentos, ele negociou, é a palavra, ergadzomai, ele negociou e multiplicou para mais 5. Então veja, ele trabalhou, ele negociou. Irmão, Deus está dando habilidade para que você possa multiplicar os teus recursos. Receba isso, para que você saiba utilizar bem os recursos que vêm na tua mão, porque tem gente que é mau negociador, hein? Ele pega a renda, ele pega o salário, não honra a Deus com o seu dízimo, ele não faz nada, só vive em função dele, das contas dele, e não consegue fazer mais nada, e nem as contas dele não consegue nunca sair no vermelho. É lógico, é um mau negociador. Agora veja, escute isso aqui. O Senhor pode usar da ocupação que Ele nos deu para prosperar-nos. Está lá em Atos 19, 25, só a parte final do versículo 25, diz lá: deste ofício, trabalho, negócio, é a mesma palavra, temos a nossa prosperidade, riquezas, bem, recursos. Então ele falou, dessa nossa ocupação é que vê essa prosperidade, veja só. Então Deus pode, através da ocupação que Ele te deu, Deus pode te fazer próspero dentro dessa ocupação. Você não está entendendo isso aqui. Dentro dessa ocupação que Deus te deu, Deus pode trazer prosperidade aí para você. Agora, escute. O que Deus não aprova é ociosidade e nem ocupação inútil. Perceba, Deus ele não aprova nem ser ocioso. O que é ser ocioso? Negar. Por isso que diz negócio. Negar o ócio. Negócio. Você nega ser ocioso. Isso é negócio. Você está negando. Não quero ser ocioso. Você está negando isso. Agora veja só que coisa tremenda. Então Deus, aleluia. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, sabe? Deus não aprova ociosidade nem ocupação inútil. A pessoa não pode ter qualquer ocupação. A ocupação inútil não agrada a Deus. E nem a ociosidade. Vamos lá ler o texto, 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12. Olha lá. Olha o que diz o texto aí. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar,
também não coma. A palavra quiser aí, essa palavra quiser significa ter vontade, desejar, ter em mente. Sabe por que existem pessoas que não trabalham? Porque não colocam na mente. Você tem que trabalhar isso na tua mente e tirar esse inimigo tirar esse inimigo que foi colocado aí e te impede de desenvolver algum negócio, o trabalho, né? Porque tem pessoa que já costumou viver na dependência dos outros. Isso é triste demais. Versículo 11. Porque ouvimos que alguns, ainda bem que não é todos, alguns entre vós andam desordenadamente. Sabe o que significa desordenadamente aí? Que se desvia da ordem ou regra. Essa palavra é usada para soldados fora dos postos, que ele é colocado num posto ali, ele saía fora da ordem. Então tem gente aí, tem soldado aí que está fora, hein? Olha lá, andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, aqui está, ó, antes fazendo coisas vãs. A palavra grega aí para coisas vãs, periergadzomai, que significa ocupar-se com coisas inúteis, se intrometer na vida alheia. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a pessoa, perceba, ela não pode nem se ocupar com coisa inútil. O que é se ocupar com coisa inútil? Coisa que não está ligado à espiritualidade, aquilo que não faz te crescer em Deus e nem traz edificação para nada. Isso é uma ocupação inútil. Ocupação inútil. Por exemplo, alguém pega e vai lá e assiste 3, 4, 5 filmes por semana, mas não tem a coragem de orar 1 hora por dia. Você está usando o seu tempo errado. Você está usando ele inutilmente. Eu estou dizendo, não estou dizendo que é errado você ter um momento ali. Não, vou em família, vou assistir. Não, nada a ver. Vai lá. É um momento de edificação entre a família. Agora, você fazer disso um hábito é jogar a vida inutilmente fora. É inutilmente jogado fora. Irmão, tempo é tão precioso. Se as pessoas soubessem como o tempo é valioso, não faria isso. Ficou todo mundo quieto agora? A esses tais, olha lá, versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, olha que Paulo evoca aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então o apóstolo Paulo está dizendo o que com isso? Paulo invoca a autoridade maior do nome do Senhor Jesus Cristo, para ordenar e encorajar os crentes a não serem ociosos e nem muito menos se ocupar com coisas vazias, inúteis, que não levam a ganho espiritual e nem a edificação. Mas aí vem uma palavra profética, olha o que Paulo diz: antes trabalhe, fazendo com as mãos, fazendo com as mãos. Sabe o que está escrito em Deuteronômio 28:8? Diz lá: e o Senhor prosperará tudo aquilo que colocares as tuas mãos. Esta noite Deus está abençoando a vida dos trabalhadores. Você não leva mais a vida do velho homem, você não rouba, não defrauda, não furta, não subtrai nada de ninguém nas escondidas, não surrupeia, não burla documentos, não, você não faz isso, mas antes você trabalha, você teme a Deus, você honra a Deus. Para a baixaria! Aí vem Deus nessa noite e te diz: estou abençoando o trabalho das suas mãos, estou abençoando o trabalho das suas mãos. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, e onde puseres as tuas mãos. É o texto. Agora vamos lá. O que é bom, fazendo o que é bom. A palavra bom, a grega é agachos, que significa útil, bom, excelente, honesto, honrado. Glória a Deus. É coisas que evocam uma condição de bem-estar. Irmão, todo bom trabalhador, onde ele chega, ele causa bem-estar. Por que ele causa bem-estar? Porque o trabalho dele é com excelência. Não é um trabalho, irmão, porque eu vou dizer, aqui, tem várias profissões, mas tem trabalhador e trabalhador. Uma coisa é quando você chama alguém que entende, alguém que entende, porque tem pessoa que vai mexer numa coisa e deixa pior do que estava. Aí você pega e fala: meu Deus, para que eu fui chamar uma coisa dessa? Isso causa bem-estar, irmão? Uma vez eu vi um pastor testemunhando e pegou e falou
que foi lá e pediu para o rapaz fazer um negócio na casa dele. Aí foi lá, cortou a madeira errada, trabalho de marcenaria, cortou a madeira errada, trabalhou, deixou a casa tudo suja, material jogado, riscou o chão. Aí sabe o que ele fez? Falou que era crente ainda, né? Ele falou, para. Aí foi lá, chamou um profissional. Falou, para. Pagou ele, falou, para com isso. Aí sabe o que o profissional fez? Cortou na medida, colocou um negócio, quando perfurava a parede, caía já no lixinho. Pelo amor de Deus, que trabalho esse? É fazer o que é bom com a mão, filho. Ei, não aceite uma mão de obra porca, sem excelência. Não aceite isso na tua vida, não. Você é capaz, Deus tem te dado capacidade. Na área que você faz, seja o melhor daquilo. Olha aí, seja o melhor daquilo que você faz. Se destaque no meio daqueles funcionários lá da tua empresa. Alguém lá tem que saber que tem um crente cheio do Espírito Santo lá. A ponto do teu patrão falar, esse aqui não pode sair da empresa. Porque você é sinônimo de bom trabalho, trabalho bem feito e trabalho honesto. Você não subtrai nada de ninguém lá, não. Você não faz que nem algumas pessoas. A gente ouve isso aí, a pessoa pega e trabalha em certa área. Aí, isso aqui eu separo para casa, isso aqui. Mas não avisou o patrão? Como que você está separando coisa para a tua casa? Trabalha vai e pega as coisas que é dos outros. Não, está errado. Isso é coisa do velho homem. Aleluia, isso está errado. Olha aí. Aí o patrão foi dando dinheiro e falou, isso aqui, isso tal. Aí ele pega, faz uma nota maior aí. Ô, irmão. Puxa vida. O negócio pegou, foi tudo hoje mesmo. Aleluia. Alguém sente Deus numa palavra como essa aqui ou não? Glória a Deus. Veja isso. Em Mateus 25, 23... foi dito de uma pessoa que fez um trabalho bom e honesto. Olha lá, Jesus falou assim, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Toda pessoa que trabalha com excelência, faz um bom trabalho e é honesto, entrará no gozo do teu Senhor. O teu patrão vai chegar e vai falar, toma um aumento de salário. Você vai ser colocado nessa posição de honra. E se ele não fizer isso, Deus vai pegar ele, viu? Porque tem pessoa que rala, o cara não reconhece, Deus vai ter com ele lá. Aleluia. Rejeite hoje todo o trabalho mequetrefe. Rejeite toda a mão de obra porca. Não aceite isso na sua vida. Se é para limpar, seja o melhor limpador. Se é para organizar, seja o melhor organizador. Aleluia. Se é para gerenciar, seja o melhor gerenciador. Se é para vender, você para a séria. É para construir, seja o melhor construtor. É para pintar, seja o melhor pintor. E assim vai. É para administrar, seja o melhor administrador. É para arrumar, seja o melhor arrumador. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar, meu Deus, esse funcionário não pode sair daqui não. Por quê? Porque você tem a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. E você pensa que você vai ficar debaixo de injustiça? Não, Deus vai ter. Se aquela pessoa não valorizar, fique lá, só aguardando o tempo de Deus. Deus te coloca num lugar melhor e maior. Mas que você vai entrar no gozo do teu Senhor, você vai. Alabachando, eu estou profetizando e alguém nem percebeu e perdeu a oportunidade da glória. Tem pessoas aqui nesta noite que vai entrar no gozo do Senhor. Se prepare, porque aleluia, vão começar a notar, Deus é na tua vida, o trabalho que você faz é um bom trabalho, e Deus vai te recompensar por isso, porque você está dando testemunho dele. Você sente Deus nessa palavra, irmão? Vamos lá, parte final do texto aí, vamos encerrar.
Versículo 28. Vou ler todo o versículo, que é lindo esse versículo, hein? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Ó, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A palavra repartir, a palavra grega, metadidomi, que significa dar, compartilhar, distribuir, repartir. É compartilhar com outra pessoa o que se tem. A vida em Cristo é um alto nível. Eu vou repetir isso aqui. A vida em Cristo é um alto nível. A questão não é apenas trabalhar para não roubar e não ser ocioso, mas também para ter com que compartilhar com os outros. Escute, ele não está dizendo aqui, ó, trabalhe para que você não apenas para que você não roube, para que você não seja uma pessoa ociosa, vagarosa. Não, mas trabalhe não só em função para se manter, mas trabalhe para quê? Para dar. Eu estou dizendo, a vida em Cristo é um alto nível de vida. Irmão, isso é muito violento. Olha a revelação da palavra. Eu não sei se você sente, mas eu sinto um impacto muito poderoso. Minha esposa está de prova. Quando estava lá, a hora que chegou nessa parte, eu falei, bem, olha isso aqui. Eu fico assim, fora de mim, eu me perco. Diante de tamanha grandeza como essa. Olha o que Deus está dizendo. Não só trabalhe para que você não tenha que roubar nada de ninguém, não para que você também não seja ocioso, e não que você tenha só para se manter, mas trabalhe para que você tenha alguma coisa para dar para alguém. Olha isso aí. Tem mente que é devagar para entender, hein? Ô pai, abençoa aqui, pai. Escute isso. Olha lá, meu Deus, diante da mensagem de João Batista, chamando o povo para o arrependimento, surge a pergunta. Eu vou ler a pergunta aqui, ó, Lucas 3, 10 e 11. Ele está pregando, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da era vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento, tal, tal. Aí o povo se arrepende, está entregando a vida. Aí eles perguntam, ó, e a multidão interrogava, dizendo, que pois faremos? Olha a resposta que ele dá. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Trazendo para o dia de hoje, se eu tenho 2 ternos, e chegou um irmão aqui, e ele não tem, ele está 0, eu tenho que ir lá no meu guarda-roupa, tirar o meu terno e dar para ele. Irmão, tem gente que tem 30 sapatos, 30 sandálias, mas nunca deu um para ninguém. Está parecendo a centopeia com tanto... E nem usa, hein? E nem usa. É errado ter muito? Não, é errado não, porque você compra muito. Glória a Deus por isso. Mas não esquece. Irmão, e é uma coisa que não precisa ninguém estar falando. Eu não preciso ficar tocando trombeta das inúmeras pessoas que já foram ajudar. Eu não preciso, não tem necessidade. A gente tem que ficar expondo a vida da pessoa que passa dificuldade, tá? A glória de Deus está aqui, você fazer e só Deus saber mesmo. As próprias pessoas que são ajudadas saem depois falando nos bastidores, falam aquilo ali é de verdade, me ajuda. Glória, aí Deus vai, a pessoa nem fica sabendo e Deus vai sendo glorificado. Aí muitas vezes a pessoa vê que tem aquele irmão humilde, simples, sabe? Tá com aquele terninho surrado, já tem 5, 6 anos. Tá com aquela sainha, aquele vestidinho batidinho. Acontece. Tá? Isso não é culpa, acontece. Mas para que Deus permite isso? Para trabalhar no coração daqueles que nasceram de novo. Eu já falei, aqui a gente não pode cair no conto de fadas aí, daqueles que só vivem nas custas dos outros. Esses aí não. Tem gente que tem condição e não quer, acostumou, aí cada um. Aí não. Agora você sabe que é aquele que passa e às vezes a pessoa fica se sentindo até mal, mas não se sinta, porque tem gente aqui que já foi ajudado, hoje ele ajuda. É ou não é?
Tem gente aqui, tem vários aqui que aqui já receberam ajuda, auxílio, mas hoje são os que mais ajudam. Por quê? Porque Deus muda a história. Você crê que em vez de você ser ajudado, você vai ser o ajudador? Aleluia. Aleluia. Bata no ombro do irmão e diga: você vai ser um ajudador desta obra. Diga: Camácia, Berabacobe Darabi, Ebobe da Canta, Rabachai, Elacachai, Berabaxé. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Eita! O que fazer com a renda do meu trabalho? Eu pergunto: o que fazer com a renda do meu trabalho? Lá em Romanos 12:8 diz: reparta com liberalidade, ou seja, não podemos ser egoístas. Então, o que eu tenho que fazer com a renda do meu trabalho? Primeiro, seja fiel a Deus no seu dízimo. Malaquias 3:7, 8 e em diante diz lá: roubará o homem a Deus e tornai para mim, e eu tornarei para vós, e vocês me perguntem: quem te roubamos? E Deus diz: vocês me roubam no dízimo, nas ofertas alçadas. Então o que eu faço com a minha renda? Primeiro, isso é intocável. O que tirou Eva do jardim? O que tirou Adão e Eva do jardim? Sabe que foi o roubo. Eles roubaram o que era de Deus. A árvore não era de Deus? Deus não falou? Está proibido mexer, está proibido comer. Por quê? Porque aquela árvore era de Deus. Aí eles foram e pegaram o que era de Deus. Tem muita gente fazendo isso com o dízimo. É por isso que não está vivendo um jardim na sua vida, porque está tomando o que é de Deus. Aí eu falo: como que alguém pode dizer que teme a Deus se tem coragem de roubar a Deus? Agora, como confiar em uma pessoa que rouba a Deus? O que dirá com os homens? Como confiar numa pessoa dessa? É difícil. Se você parar para pensar, é difícil. Que Deus nos ajude, amém? Coloca a mão nessa cabeça e profetiza: Deus, me ajuda. Diga isso, profetiza sobre ti, me dá graça, me ajuda. Deus vai dar graça. Vamos lá, para que mais? O que eu faço com a minha renda? Você deve cuidar da sua família. 1 Timóteo 5:8, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da sua família é pior do que os infiel, negou a fé. Então, como meu salário é minha renda, eu tenho que cuidar bem da minha família também. Outra coisa, essa aqui eu vou ler: eu tenho que compartilhar com os que me ensinam a palavra e também aos domésticos da fé. Você sabia que é uma obrigação de nós, é uma obrigação de todos nós, compartilhar das nossas finanças com quem nos ensina a palavra? Se não sabia, isso aqui é mandamento, está aqui, ó. Gálatas 6, é por isso que eu tenho grande prazer. Todo ensinador que vem aqui me ensinar a palavra, eu abençoo ele, abençoo de todo o meu coração. Em qualquer lugar que tiver alguém que for meu instrutor na palavra, vai ser abençoado, porque a Bíblia manda fazer isso, ó. E o que é instruído na palavra, olha lá, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É bíblico. Versículo 9, olha lá o que está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então continua ajudando, repartindo. Verso 10, então enquanto temos tempo, porque uma hora acabará o tempo. Faça que nem Maria, vai ficar aguardando até quando esse perfume no vaso de alabastro? Derrama nos pés, derrama no corpo do Senhor. Você não está entendendo? Aonde quer derramar no corpo? É derramar na obra, é derramar na igreja. Vai ficar guardando esse vaso aí? Olha lá: façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os de dentro da casa. Esses somos nós, os domésticos. Então você olha um obreiro, o músico da casa do Senhor, um irmão que está aí, que está vendo uma situação financeira delicada, você deve acudir a ele também. É bíblico. Quer que eu faça o quê? Quer que eu rasgue da Bíblia? Então tem que ser feito. Tá certo? Vamos lá. E também nós temos que compartilhar com os debilitados. Lá em Atos 20:35, Paulo falou: olha, recordando as palavras do Senhor Jesus, nós devemos auxiliar os enfermos, compartilhar ali com os bens, porque a melhor coisa é dar do que receber. Está vendo como que é melhor dar do que receber? Porque quem recebe aqui está na condição,
todo caso, mas na maioria está na condição de necessidade. Quem oferece é que está numa posição favorável. Então queira sempre entregar, porque é o que eu digo, a pessoa que dá nunca vai ficar sem ter. Você já viu alguém plantar e não colher? Para de graça, irmão. De modo geral, olha, de modo geral a Bíblia nos ensina a ser generosos. Vamos lá, modo geral. 1 Timóteo 6, 17 ao 19, vamos lá. Está desanimado não, né, irmão? Palavra boa? Palavra boa. Olha lá, manda os ricos deste mundo que não seja altivo. O que é altivo? É alguém soberbo. É alguém que acha porque tem uma coisinha a mais, é o pombo. Estufa o peito e acha que ele tem que mandar em tudo. Sai fora, aqui não tem vez não, filho. Aqui não importa quem dizima R$1, quem dizima tantos milhares. Aqui não importa isso aqui não. Aqui o que importa é ser uma nova criatura. Quem tem soberba aqui não. Grande aqui é só Deus, ora essa. Aqui ninguém depende de homem não. Aqui todo mundo depende de um só Deus e um só Senhor. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Olha só, a riqueza é incerta, porque hoje tem, amanhã não pode ter. Você já viu, esses dias aí, um dos ministros aí do nosso país travou a conta de um monte de gente? O cara tinha, no outro dia não tem mais nada, e quem que tira? Se o governo falou que confiscou, aí chega no dia de amanhã um ditador aí, pega e fala, todas as contas estão bloqueadas, o que vai fazer? A riqueza é incerta. Então não coloque essa confiança nas riquezas. Tá? Olha, mas em Deus. Que olha lá, se tu não falar nada. Que não é de qualquer jeito. Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos, gozarmos. Quem é que dá riqueza para o homem? É Deus. Quem é que prospera o homem? É Deus. É Deus. Se Deus quiser te enriquecer, se Deus quiser te prosperar, se Deus quiser te dar esse dom, Ele dá. Ele dá. Quem que dá riqueza para os homens? É Deus. Deus pode dar. Se Deus quiser pegar o irmãozinho simplesinho aqui e falar, eu vou te enriquecer, sabe? Deus faz isso. Deus faz isso, meu querido. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no Cântico de Ana, o Senhor empobrece, mas o Senhor também enriquece. Deus é quem enriquece. E eu estou profetizando essas bênçãos de Deus sobre a tua vida, porque você não glorifica o nome do Senhor. Deus trabalha libertando o nosso coração, tirando a altivez, tirando a avareza, tirando a dependência das coisas terrenas e colocando nele para quê? Para te preparar para as coisas maiores. Aleluia! Então primeiro Deus trabalha, te ensina a dizimar o que você ganha de fato, não surrupiar aí, te ensina a ser dizimista, te ensina a honrar a Deus, Ele te ensina, e aí depois te preparando para coisas maiores. Vamos lá, versículo 18, olha que a Bíblia nos ensina de modo geral, ser generoso, que façam o bem, enriqueça em boas obras. O que significa enriquecer em boas obras? Cada vez que eu uso meus recursos materiais para ajudar pessoas, para ajudar a causa de Deus na terra, eu estou enriquecendo espiritualmente, eu estou adquirindo um galardão lá na eternidade. Repartam de boa mente. Sabe o que significa repartir de boa mente aqui? A palavra grega aí significa ser generoso, tá? E sejam comunicáveis, ou seja, pronto para repartir. É o que significa esse texto aí, tá certo? E por que eu devo ser generoso? Escute isso, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas cabe aqui nesse estudo. A riqueza não compartilhada faz afundar. Lembra Pedro? Olha porque eu digo que Deus pode enriquecer alguém. O Pedro estava na pobreza, porque não pegou nada. Jesus apareceu, encheu o barco dele. Irmão, quando eu falei essa palavra, Deus me deu uma visão aqui agora. Eu vi as casas dos crentes abarrotadas de mantimento.
Deus acabou de me dar uma visão aqui agora na minha mente, e eu vi a casa dos crentes tomada de mantimento. Deus está trazendo prosperidade para os teus celeiros, haverá abundância na tua casa. Não esqueça de repartir o pão. Aí, aleluia! Aí quando o barco de Pedro encheu, o texto diz que o barco começou a afundar. Se ele não compartilhasse a bênção que recebeu, o que ia acontecer com o barco dele? Então, bênção não compartilhada, riqueza não compartilhada, afunda. Quando a pessoa só vive para mim, só o meu reino, só eu, só meus sonhos, só os meus projetos, nunca ajuda ninguém, nunca faz nada para ninguém, nunca faz a obra de Deus, você está se afundando e não está vendo. Você está na lama, você está à beira de um abismo e não está enxergando. Enche o barquinho do vizinho também. Compartilha daquilo que Deus tem te dado com o vizinho também. Isso vai manter o seu barco na estabilidade. É forte demais. Então vamos lá, compartilhando, para que tenha com que compartilhar com o que tiver necessidade. Encerrando, a palavra necessidade grega, a palavra grega aqui é raia, que significa falta, carência. É aquilo que está faltando e de que se tem necessidade. Escute, a provisão de Deus está ligada à oração. Isso você pode ver em Mateus 6:8, que diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós pedides. O vosso Pai sabe das suas necessidades, sabe das suas faltas, sabe das suas carências, antes mesmo de você pedir. Significa, Deus só está esperando você pedir para Ele te dar aquilo que Ele sabe que você tem falta. Aleluia. Ele já sabe. Ele já sabe. Aí Ele está dizendo: eu já estava aqui de prontidão, só estava esperando você pedir. Já estava preparado. Aí Ele falou: então a provisão, o suprimento da necessidade está ligado à oração. Outra coisa importante sobre necessidade: Paulo foi socorrido pelos filipenses em suas necessidades e liberou uma palavra profética. Lá em Filipenses 2:25, Paulo falou que os irmãos lá de Filipenses, através por meio de Epafrodito, mandou uma oferta missionária para ele. E aí, o que ele disse? Ele falou: cheio estou. Ele falou: estou farto, depois que recebi o que da vossa parte foi mandado por Epafrodito. E Deus recebeu como cheiro aprazível diante de si, como sacrifício aprazível diante de si. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha o que Deus estava dizendo: através da liberalidade do povo, Deus ia suprir. Através da liberalidade do povo, Deus ia suprir. Vou falar de novo: através da liberalidade do povo, Deus iria suprir. Sabe o que significa suprirá? Ter tudo do que se precisa. Agora escute, a igreja Filipenses, por isso que eu digo que é uma coisa que vem do coração. A igreja que estava na Macedônia era uma igreja pobre financeiramente falando. E Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja riquíssima, por causa da região que eles viviam. Era uma igreja rica financeiramente. Sabe qual que era a igreja que menos ajudava Paulo? Corinto. Para quem que ele teve que se escrever a carta falando de oferta? Para quem que ele teve que escrever? Para Corinto, segundo Coríntios 9, não foi para eles que ele escreveu? Por que ele teve que escrever? Porque aquele povo era mão amarrada, e eram os que mais tinham, era avarento. Agora o povo mais humilde, é por isso que eu digo, diante do meu ser, é por isso que eu digo, eu prefiro trabalhar com alguém que é fiel com o Senhor, ainda que seja pouco, mas é fiel, porque aquele pouco Deus abençoa, do que aquele que é infiel, que nunca honra a Deus com aquilo que é de verdade. Isso aí Deus não prospera, esse recurso não é próspero, porque é uma coisa que vai mirrada, a pessoa entrega, quando ela entrega assim, ela entrega com, ai que dor, que lá não prospera não, isso é uma maldição. Agora aquele que vai de todo o coração, aí Deus vem e fala: eu suprirei todas as tuas necessidades em glória, eu suprirei, assim diz o Senhor pela sua palavra, eu suprirei todas, não é uma, toda. Quem crê que está sendo suprido por Deus aqui nessa noite?
Deus me autoriza a profetizar essa palavra. Deus está suprindo pessoas aqui nesta noite. Deus sabe da tua necessidade. Antes de você pedir, Ele já sabia. E agora que você colocou diante da mão dele, eu não sei quem Deus vai usar, porque chegou o momento que Deus usou na vida de Paulo até o ímpio. Atos 28, quando ele parou lá na ilha de Malta, só tinha os ímpios lá, os bárbaros. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo passou lá, pregou o evangelho e fez a obra, eles proveram as coisas necessárias. Eu não sei de onde vai vir, quem Deus vai usar, o que Deus vai fazer, mas que a provisão está chegando, tá! Eu não sei quem é o corvo que Deus vai usar, mas se Deus mandou, esse corvo vai ter que ir lá, e não vai para ver não. Vamos lá? Encerrando, 1 João 3, 17 e 18 nos mostra que esse texto eu vou ler: ajuda ao necessitado é uma prova do novo nascimento e do amor de Deus. Vamos lá, ajuda ao necessitado é uma prova de que alguém nasceu de novo, que ele está vestido de Cristo, e outra, que ele tem o amor de Deus na vida. 1 João 3, 17 e 18. Quem pois tiver bens no mundo, recursos materiais, e vendo o seu irmão necessitado, reia, é a palavra grega aí que Paulo usou, lhe cerrar o seu coração. O que é cerrar? Fechar. Aí João diz: como estará nele o amor de Deus? Olha o que o João está falando. Se alguém fecha o coração para o necessitado, para o irmão necessitado, o João está perguntando: pode ter o amor de Deus na vida de uma pessoa dessa? Pode essa pessoa ter nascido de novo? Então é uma coisa de se pensar. Agora versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra. Olha aí, trabalho, fazer e em verdade. E eu encerro essa mensagem dizendo: o trabalho honesto enobrece o homem e glorifica ao Deus do céu. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui, aleluia, para encerrar, eu digo: se alguém aqui no nosso meio, infelicitamente, viveu essa fraqueza, está caindo nesse pecado de furto, de roubo, de fraude, Deus te liberta hoje, pelo poder da sua palavra. E o que Ele mais faz? Ele abençoa o teu coração, Ele abençoa para que você tema o nome dEle e Ele possa abençoar o trabalho das suas mãos. Pastor, eu não estou conseguindo, não estou dando conta. Confie em Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar o recurso, Deus vai te dar a condição, porque Ele é provedor, Ele é cuidador, Ele sabe do tamanho da sua família, Ele sabe o que você... Oh meu Deus, Ele sabe das suas demandas. Deus está derramando uma prosperidade aqui nessa noite sobre a vida do povo de Deus. Aleluia, só em confiar no nome do Senhor, Ele nos abençoa. As palmas, louve a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos embora? Falou que vão ofertar e dizimar. Não fizemos isso ainda não, né? Mas deixa, hoje não precisa não. Esse dia eu fui pregar num culto,